de Jacó lutando com o anjo. Por quê? Teve uma noite, logo depois que eu fiz uma quimioterapia, uns tempos depois, que eu não dormi a madrugada toda. Por quê? Porque houve a noite toda e eu só pedindo ajuda a Deus, como algo se apertasse a minha coluna, assim, ó. Sim. A noite toda. Se alguém tivesse apalpando... Espasmo, por dentro. Assim, sim. E eu, sabe, sem respirar, como se fosse uma pressão por dentro, a noite toda, a noite toda, a noite toda, a noite toda. E ali que eu, espiritualmente falando, eu entendo que é ali que eu acho que foi o processo da cura. Porque eu fiquei a noite toda clamando, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como se fosse uns espasmos. Você não controlava o seu corpo. Eu tinha perdido a força, não conseguia levantar, não podia... Porque, como se fosse apertando a sua coluna, sabe? Sim. Por dentro. E foi assim a noite toda. E de manhã cedo, quando parou, eu dormi. De cansado. E logo após veio o diagnóstico da... E depois veio o resultado. Não, nós cremos nisso. E hoje, e quando chegou esse diagnóstico, qual foi o sentimento? É claro que de alegria, mas... Do resultado? Aí fizemos... eu falei sobre o PET scan. O mais interessante é que a gente tinha certeza do que Deus ia fazer. Nós fomos lá pegar o resultado no Hospital Samaritano do PET scan. A consulta era 15 dias depois. Nós deixamos o exame fechado. Porque nós falamos que quem ia ter a surpresa era a médica. E nós já sabíamos o que estava ali. Que fé, hein? Que fé. A gente pega o boletim da escola, como é que faz? A gente já fica desesperado. Mas é o que eu falo, Jorge. A gente aprende, na dificuldade, a gente aprende a exercer a fé sobrenatural. A fé inabalável, que nem a Bíblia diz. Então a gente aprende. Então eu não vou abrir, vou esperar 15 dias, porque quem vai ter a surpresa foi ela. O senhor considera que sua fé, do início do processo até o final, foi elevada? Foi um equilíbrio. Uhum. Não que eu não tivesse momento que eu chorasse, porque nós somos seres humanos. Sim, Teve dias que eu chorei, porque o processo é dolorido. Mas saiu mais forte. Isso aí nos fortalece. Por quê? Eu creio também que tudo é uma preparação para o ministério, para a obra que Deus tinha. Sim, creio muito nisso. Sim. Porque hoje eu tenho 2 pessoas que vão na igreja ao qual eu sou pastor da Comunidade Cristã Excelência e Plenitude, que passam por esse processo. Buscam a cura de um câncer. Uma jovem e uma senhora. Então eu creio que tudo que a gente vive, a gente passa, Deus vai usar nossas experiências para confortar e consolar outras pessoas. Então hoje, eu por ter passado por esse momento, eu vou saber lidar com essa situação, que nem a Bíblia fala que eu vou ter uma autoridade, porque eu passei, porque eu vivi. Sim. Então hoje, eu sei o que elas estão passando. E eu uso isso para a glória de Deus. A experiência que eu tive para a glória de Deus. Então a gente sabe que nem a gente fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então eu creio nisso. Em nenhum momento eu questionei Deus ou joguei a culpa em Deus, não. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí deixa eu te falar outra coisa também que eu ia passar em branco. Deus me deu um sonho do culto e ação de graça que a gente deu lá na igreja. Eu lembro. Lembra que eu falei isso? Eu já ia passando em branco. Igualzinho aconteceu na nossa igreja. Então, durante todo o processo... Todo o processo, quando Deus olhava para mim e via que eu ia poder, em algum momento, desfalecer, Ele renovava minhas forças, para mim continuar acreditando no que eu acreditava. Mas a gente sabe que muitas das vezes a gente sofre influências a gente vai variando, do nosso redor. Sim. Então, em algum momento, a gente não está 100% espiritual 24 horas por dia, né? Uma hora você pode ser abalado. Então, Deus ele foi tão misericordioso que quando me sentia fraco, Ele era a minha força, Ele me renovava. Então, a gente viu que o culto foi uma bênção. E lá, falando desse processo, voltando ao assunto lá quando eu fiquei no CTI, depois fiquei internado, e lá Deus me deu, direção de ministério, deu nome de igreja,
deu nome de tudo. Foi lá que Deus construiu o meu ministério. No Foi hospital. No hospital. Foi a tua faculdade. Foi a faculdade, foi o deserto. Eu creio, hoje eu vejo que o deserto, Deus me separou. Por quê, Jorge? Para que eu pudesse entender, porque muitas das vezes a gente está numa situação igual aquela igreja lá de Apocalipse. Você está muito ativo e fama de que está vivo, mas está morto. Sim. Você está insensível à voz de Deus. E a gente era muito ativo. A gente fazia muita coisa na igreja. Mas só que, o que acontece? Deus tinha algo maior para mim. Às vezes a gente ia na vigília, lembra da vigília da irmã Mirte, lá na Chatuba? E Deus usava os vasos, ó, tem um rebanho para você. Eu vejo um cajado na tua mão. Amém. Eu já tenho um rebanho lá, eu cuido de almas lá onde eu estou congregando, pessoas que me amam. Eu vi jovens crescerem desde criança, adolescente, adulto, casar, eu ser padrinho de casamento. Muito confortável para mim. A igreja do lado da minha casa. Para mim estava ótimo. Só que Deus tinha outros planos para mim. E eu não estava conseguindo entender.